Você sabe como são criadas as histórias que você, seus filhos, seus alunos, jovens, crianças e adolescentes leem? Como anda a literatura nacional? Quais são os projetos inovadores que estão chamando a atenção do público? Para todas essas perguntas, um pouquinho de educação. Minhas convidadas de hoje são a jornalista, a escritora, uma das criadoras do primeiro projeto multiplataforma de literatura nacional para jovens no país, Renata Frade, e a jornalista e escritora Bárbara Lima. Muito bem-vindas ao programa. Renata, queria começar te perguntando quais são os novos rumos da literatura nacional. O que você observa aí de mudança nesse cenário nos últimos anos? Bom, primeiro, obrigada, Dani e Babi, pela oportunidade de estar aqui falando sobre um assunto que eu amo, que são livros. Essa pergunta é muito complexa, né? Porque eu acho que muita coisa tem acontecido no nosso cenário nacional, né, de literatura, e aí eu acho que é interessante a gente distinguir que existem dois tipos de literatura, como sempre existiram: a alta literatura, que é uma literatura mais embasada, enfim, pela crítica literária, aquela que ganha os prêmios, enfim, de literatura, tanto no Brasil quanto, por exemplo, Portugal, e a literatura de entretenimento. O que, assim, eu acho que há de semelhante entre essas duas literaturas é o fato do mercado editorial ter se profissionalizado muito, e isso acabou interferindo, inclusive, no processo de criação dos livros, para esses dois tipos de autores, que são autores totalmente diferentes. Certo. Quando você fala, Renata, que o mercado se profissionalizou muito, o que você quer dizer na prática com isso? Muita coisa. Inclusive, minha dissertação de mestrado é sobre esse assunto, né? Sobre essa mudança no mercado editorial brasileiro nos últimos 15 anos. O que a gente viu é assim, o surgimento de departamentos de marketing e promoção nas editoras, coisa que, enfim, não acontecia e surgiram, ou a terceirização desses serviços. E, assim, a tecnologia, a internet, promoveu esse maior acesso a livros, né? Não só internacionais, como também nacionais. Então, a gente tem um acesso também à produção de livros, né? Os autopublicados, autores que, enfim, cansaram de esperar por editoras e resolveram se lançar por própria conta, enfim. Então, isso tudo se promoveu uma mudança drástica, eu acho, não só para o autor, mas para o leitor. O leitor hoje também está mais exigente, porque o produto final, o livro, melhorou bastante. As capas hoje não devem nada a capas internacionais. O conteúdo, o autor começou também a produzir mais, a escrever mais, a ter mais cursos sobre escrita, sobre todo o processo editorial, revisão, tradução, tudo isso, maior acesso, mais escolas, mais feiras literárias. Então, a gente observa uma democratização, né, do tema literatura para o público. É lógico que, infelizmente, ainda a escola deveria promover mais isso, não é possível ainda, mas eu acho que houve essa democratização e novas gerações têm se beneficiado desses fenômenos, né? A gente observa que mais autores nacionais têm sido publicados, sobretudo no nicho de entretenimento, em todos os gêneros, o que é fantástico, porque antes você entrava numa livraria e encontrava os best-sellers só internacionais. E hoje nós temos grandes nomes da literatura nacional contemporânea, de entretenimento, que é para o público jovem ou para um público adulto jovem. E assim, eles estão lá na prateleira, na entrada da livraria. Isso é fantástico. Então, falando da tua cultura, né, do lugar que você vive, do país que você vive, das coisas que você experiencia. Então, assim, é mais próximo de você, e o brasileiro ele precisa tanto desse estímulo, né? A gente, quando aprende a dar aula, vamos dizer assim, a gente percebe que é importante você falar
no mundo daquele aluno. Então, é importante falar no mundo daquele leitor, né? Para que aí sim ele comece a se formar enquanto leitor e comece a se interessar mais por livros. Nessa questão toda, a Babi faz parte dessa geração. Essa nova geração de escritores, como é que ela é? Qual é o perfil dela, Renata? Bom, é um perfil heterogêneo, porque a gente tem que diferenciar os gêneros. Eu observo semelhanças nessa questão da profissionalização. Hoje, o autor que escreve terror, que escreve chiquilite, que escreve hot, que escreve aventura, fantasia, todos os autores nacionais, eles entenderam que o livro é um produto que precisa ser autossustentável. Ele precisa dar lucro para a editora, não só para que ele tenha uma carreira literária mais prolongada, mas porque ele precisa também fomentar negócios para a editora dele. Então, existe esse comprometimento hoje maior do autor em buscar essa profissionalização, buscar estudos para poder melhorar a sua imagem, a sua comunicação e a interação com o público, que é uma coisa que não existia. Antigamente, os grandes autores, nossos clássicos ainda vivos, eles eram pessoas como santos num altar. A gente os adorava, eles não eram tão acessíveis assim. Eu acho que os eventos literários até permitiram que eles se aproximassem até mais da gente, né? Mas eu vejo isso. As semelhanças são essa interação diária com o leitor por mídias sociais, nos eventos, essa necessidade de não só autografar, mas de perguntar para o leitor quem ele é, de ouvir a opinião desse leitor na produção do seu texto, né? Que o leitor dita o que o autor vai escrever, mas ele influencia sim nessa produção. São autores que têm essa visão mais industrial do processo, então eles têm uma escrita mais rápida, uma escrita que, enfim, tem um comprometimento com prazos muito grande, porque eles querem lançar pelo menos um livro por ano. Então, eu vejo assim, os traços são esses. E outra coisa também que você mencionou que eu achei super pertinente, porque eu também participo de eventos literários, não só como autora, mas sobretudo trabalhando para o mercado editorial, dando palestras, enfim. E eu vejo, ouço os relatos dos leitores, dos blogueiros, dos autores, dos livreiros, nesses eventos, enfim, que eles assim, exultam essa coisa do Brasil estar nos livros, da nossa realidade estar sendo retratada, mesmo sendo um romance de terror épico, enfim, é o passado do Brasil, é o presente do Brasil, e o leitor, por isso também tem se engajado tanto na nossa literatura, porque ele realmente se reconhece em alguma coisa, algum aspecto, e ele vê que a biografia desse autor também está inserida dentro da narrativa ficcional. Então, assim, eu acho que está tendo um casamento muito feliz nessa comunicação do autor e do leitor. Babi, você que faz parte dessa nova geração, o que você acha que é preciso para desenvolver bons projetos literários? Eu acho que não só na literatura, mas em outras áreas também, mas falando de literatura, eu acho que proatividade para o autor hoje é importantíssima. Criatividade, inovação, né? É você pensar no que ainda não foi feito, o que você pode fazer de diferente. A criatividade hoje do autor, ela não está restrita só às histórias que ele vai escrever, né? Mas a maneira como ele vai trabalhar o livro dele, sabe? A maneira como ele vai divulgar, como ele vai trabalhar a imagem dele. Então, eu acho que é basicamente isso. A Renata falou algo que eu achei interessante, que é isso mesmo. O autor antigamente era visto assim, né? Era uma figura muito distante, né? E hoje não existe mais isso. A mídia social, principalmente, as feiras também, mas a mídia social aproximou muito o leitor do autor, né? Então, hoje você tem um outro papel, né? O autor, ele não é só aquela pessoa que escreve o livro e fica distante enquanto as pessoas estão lendo. Não, ela se aproxima, ela tem esse feedback, as pessoas falam o que acharam do livro e você recebe aquilo e já tem outras ideias. Então, eu acho que é basicamente isso. O autor hoje tem que fazer um pouco mais do que ele fazia antigamente, entendeu? Renata, você é uma das criadoras da primeira multiplataforma de literatura nacional de jovens para jovens adultos. Eu queria que você começasse explicando um pouquinho o que é esse projeto. Bom, o Lit Girls BR
ele foi fruto dessa convivência tão próxima, semanal, em eventos literários para esse público jovem. Uma demanda da minha empresa de, enfim, trabalhar autores e trabalhar em editoras. E a gente começou a mapear, a investigar um fenômeno que estava acontecendo no Brasil que não estava sendo coberto pela imprensa, por exemplo, né? As pessoas não estavam dando assim, a devida atenção a esse fato. Essa literatura, inclusive, era marginalizada demais pelos formadores de opinião. Eu trabalhava e trabalho também na promoção dessa literatura para formadores de opinião, faz parte também do trabalho da minha empresa. E eu já ouvi coisas muito terríveis na abordagem de apresentação de um livro, de um autor que é conhecido do público, mas não é de um formador de opinião, um preconceito grande. Então, a gente começou a mapear quem era esse leitor, quem eram essas pessoas que estavam fomentando novos leitores e mantendo uma massa enorme de leitores. E em 2014, quando eu vi na Bienal de São Paulo, né, a gente acompanhou um pouco que a imprensa cobriu, mas também relatos de pessoas que foram e se assustaram, porque o público jovem, 5.000, 7.000 pessoas, 7 horas em pé, sentados, sem beber água, sem comer, e quase quebrando os estandes porque não cabiam nas vias. E aí, enfim, por quê? Não é porque é uma celebridade o autor, é porque a leitura, a literatura é parte da vida da pessoa, do leitor. Se torna algo que ele não consegue mais abrir mão, entendeu? Aquilo é ele. E então eu trabalho com isso há 15 anos, então, com livros, né? E aí o que acontece? A gente começou a ver que estava tendo um fenômeno principalmente feito por mulheres, autoras. A gente estava participando dos eventos, elas se promovem. Ao invés de só falar do seu próprio livro, não. Olha, gente, vocês têm que ler fulana. Vocês têm que ler o livro de fulano. Isso é muito bacana, né? Então, mas assim, era todos os eventos, uma coisa impressionante. E eu sempre trabalhei com um autor, principalmente de alta literatura, até, enfim, de entretenimento mais homens. E eu falei, a gente começou, meu sócio, a equipe, reparar isso. Essas mulheres estão engajando o público a cumprir uma agenda de eventos que não são só delas e de leitura de rotina que elas recomendavam, e não só livros de alta literatura, de entretenimento, mas também de alta literatura. Leiam que sacada que vocês tiveram, né? De que olhar, de observar esse movimento. E que bacana que essas mulheres estão fazendo. Eu vou pedir para você segurar um pouquinho, que a gente está no finalzinho desse bloco. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Não desgruda.